Vou fazer aqui essa live rapidinho, só para avisar que eu vou colocar um podcast no ar lá daqui a pouco, falando sobre... explicando melhor esse tema, né? Porque envolve muita coisa falar sobre isso. Se aqui não dá pra falar de boa, a gente toma strike, cai o canal, cai o vídeo, né? Mesmo que seja um assunto um pouco mais longe, né, do de sempre, acaba que a gente fala no meio, né? Tá tudo conectado, tudo envolvido, a gente acaba falando de tudo um pouco, né? E aí, é difícil ficar se limitando, se travando. Por isso que eu evito falar aqui. E também no site lá é melhor, né? Ajuda mais a gente. Vocês podem colaborar. Mr. Orochi também. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom, me fizeram essa pergunta, agora não lembro quem é também. Fizeram no Telegram, o Renan que me enviou. Sobre a guerra de Atlântida e Atenas, né? Então não é bem uma guerra isso aí, né? Bom dia, salve Chile. Todo mundo tá chegando aí. Não é bem uma guerra, né? Na verdade, o que acontece... Eu gosto de tudo, preciso fazer a barba já. Na verdade, o que acontece é Cadê meu banzo? É uma ressintonização energética essa questão. Se você voltar, não só na Grécia você vai ver esse conto de desdobrando o reino dos deuses, né, pro reino dos homens. Em Roma, você vai ver a mesma coisa. Se você for no Egito, a mesma coisa. Tirando como referência que tudo é uma dança energética, tudo é um padrão vibracional, o que te faz reconhecer um reino ideal, né? Um reino justo e feliz? Você precisa ter equilíbrio. Não adianta, eu encontro... estou em paz, né? Mas se teu vizinho, se a tua rua, a tua família, se tiver todo mundo perdido ali, você não vai conseguir se ver no reino perfeito. Você não vai conseguir se encontrar em felicidade. Por mais que você encontre teu caminho, teu sonho, se livre dos traumas, que você seja perfeito, inquestionável. Diante do ambiente errôneo, você vai sofrer, né? Então o que acontece? Quando alguém consegue encontrar coerência que abocanha os demais, esses demais que compreendem a coerência em sua totalidade vão se tornando sábios, né? As frações daquela coerência, as provas, as testemunhas, é verdade, vivi isso, faz sentido, né? Então, com essa... Aí isso é um reino, né? Essa é a base do reino, o rei e os sábios, né? Aí as pessoas começam a seguir, porque tem a solução. Eles sabem caçar, eles sabem plantar, criar, tudo que se precisa para você viver. Eles vão ter ali, vão dar forma, vão iniciar, e as pessoas irão colaborar, né? Então, conforme esse povo, esse núcleo de perspectivas começa a se equilibrar, todos aqueles mesmos átomos ao redor, aquela mesma energia quântica ao redor da natureza, vai entrando numa comunhão simétrica com o universo criado à imagem, com tudo que eles enxergam, tudo que eles veem, eles reciclam e cocriam, né? Então, deixa eu acender esse ganso aqui, eu tô tentando. Eles reciclam e cocriam. A partir do momento que você está cocriando ali o teu sonho individual, você vai fazer um pesadelo, né? Um contraste injusto à justiça de Deus, que acaba sendo útil também. Ou você vai se sintonizar com a justiça, com as cores, com os ângulos, com aquilo tudo, e vai fazer um reino perfeito, simétrico, equivalente, né, à luz, que vai te dar prazer, alívio, né? Que faz o movimento todo se encaixar, se sincronizar. Então ali você vai ver aquele reino se elevar. Aquele reino vai desdobrar as perspectivas, a consciência vai transbordar o espaço-tempo, e eles ali vão perceber como eles chegaram até ali, quem são eles de fato, vão se ver acima daquele binário. Então aquele transbordar do povo grego é o mesmo transbordar do povo romano, que é o mesmo transbordar do povo egípcio, é o mesmo transbordar dos sumérios, dos persas, né? Os babilônios, embora tenha depois se tornado capital e foi se unindo as civilizações ali de Ur, né, os antigos sumérios. Tudo isso foram constatações binárias para desdobrar o corpo animal naquele ambiente, com aquelas percepções, e entender a simetria lógica, a coerência ali de cima. Quando ele chega ali em cima, acima do espaço-tempo, a percepção consciencial, né, pode ser com expansão ritualística, expansão consciencial com expansores naturais, com ritmos, com danças. Eles entram num nível em comum, o corpo se torna mais estruturado, se torna mais completo, a consciência deles se elevam naquele ritual e eles enxergam de cima.
né? Eis os rituais religiosos que tinham tudo a ver com o rei, com o Estado, com a política, né? Porque as perspectivas do povo dependem totalmente disso, né? Um pouco mais pra cá que melhora a internet. As perspectivas do povo dependem totalmente disso. Aqui tem um leãozinho bonito, ó, pode aparecer, né? Tá douradinho agora, ó. E o Rex tá ali também. Deixa o Rex aparecer, senão ele fica tristonho. Ele tá triste já hoje, porque ele tomou bronca, ele roubou um ovo de pato e tomou bronca. Seu aparecido. Então, é uma constatação consciencial, né? Então o que acontece? Nessa questão da guerra Atlântida e Atenas, ali era um posicionamento consciencial, um desdobramento coletivo de sintonia, né? Então, por exemplo, quando os chakras da Terra eles se encontram, se organizam, se alinham, a gente cria aquele reino em comum, né? Aqui nesse continente que continua aqui, na Atlântida. A gente já explicou bem para vocês, né? Tem o ouro de Ofir aqui, né? O ouro vermelho, que usaram muito no tempo de Salomão. Tem um rosto da Medusa pintado no Peru, né? Daquela época lá. Então, se tem provas já históricas que os gregos tiveram aqui, como tem que os hebreus tiveram aqui, né? Os antigos, os israelitas, né? Os judeus, né? Na época de Salomão. Então, não é teoria da conspiração isso, tá? Isso são fatos, é que fica difícil pra história linkar tudo. A história consensual, a história aceita pela academia, ela na verdade é um consenso entre historiadores. Não existem fatos, eles pesquisam e criam ali uma linha do tempo virtual, né? Por cima ali, com possíveis, com indícios e com possibilidades. Mas tudo muda, do nada achou uma coisa que mudou toda a história que eles acreditavam por 100 anos, entendeu? Então vocês têm que parar de ser tão travado no que vocês leram por aí. Entenderem que vocês só leram um consenso, o sistema, né? Para que as pessoas possam compreender ali o intuito do historiador, o intuito do cientista é encontrar coerência, é entregar coerência, né? E a coerência depende de perspectivas. As perspectivas estão limitadas ao ambiente e àquele tempo, aquele momento. Então essa história da guerra que tem mesmo. Você vai pegar lá os contos de Platão, você vai ver que ele fala disso aí. E aí espalha-se uma história de que quando a Atlântida tentou invadir Atenas, né? E aí ele não conseguiu e uns dias depois afundou no mar, né? Mas não foi por causa disso, não é que perdeu a guerra de Atenas e tudo mais. Não é bem assim. O que acontece é uma separação consciencial. Então o que acontece? A consciência vai se encontrando, as perspectivas vão se encontrando. Você aceita um mestre acima de você, por quê? Porque esse mestre viveu coisas que você não viveu. Esse mestre sabe coisas que você não sabe. Ele te ampara, te ajuda, né? Ele te dá a direção, te dá o caminho. Quando você vai aprendendo, vai desdobrando, vai evoluindo, você vai acabar tendo as perspectivas daquele mestre. Principalmente porque ele é teu guia. Você vai vivendo as coisas, vai interpretando as coisas, vai se tornando muito igual a ele, né? Chega uma hora que vocês dois não cabem no mesmo lugar mais. Vocês dois são bases de uma cidade, são reis. Aí vocês têm que se separar. É a consciência, né? Se realocando, expandindo no escuro. E os deuses fazem isso também. Quando eles se separam, eles são os mesmos, mas em regiões diferentes são outros. Ou seja, estão separados pelo espaço-tempo. A ilusão binária consciencial, que só tem síntese mútua quando em conjunto. Separados em ângulos diversos, o espaço-tempo é ilusório. É relativo, depende do movimento, depende da constatação mútua, né? Do consenso. Então o que acontece? Quando no reino monoteísta ali, tá todo mundo travado na lógica. Aí todo mundo fica puto achando que tá escravizado. A humanidade se revolta. Aí transborda, compreende que na verdade estava sendo protegido do escuro. E agora que tá ali no escuro vai ter que trabalhar para manter o escuro longe, né? Aí essa é a criação dos deuses. A gente fica fazendo teatros pra gente ter como se iludir, o que pensar, o que sonhar. E ficar longe daquela agonia da escuridão. Isso vocês entenderam bem aqui, né? Quem chegando agora, dá uma olhada aí nos outros vídeos. Então conforme a gente se agrupa ali e se une no reino perfeito, porque isso não está só na Bíblia agora, né? Tem gente que acha que é falso de tantas vezes que essa lenda foi contada. Porque em vários pontos da Terra tem o mesmo mito de reciclagem da Terra, né? Dessa inversão de reinos. Porque é verdade, ué. Porque isso foi constatado em pontos. Isso não era para fazer vocês terem dúvida, para fazer ter certeza. Povos tão diferentes, lugares tão diferentes, constataram o mesmo giro cíclico, né? Não é porque todo lugar vê a mesma constelação ou vê o mesmo verão revezando com o inverno que é mentira. Não, aí que é verdade. Caramba, isso é um processo, é um fato. Um processo natural, né? Então a gente se reúne ali em Atlântida,
com as experiências dos povos, né? A gente sabe que o continente atlantiano é aqui o americano, né? Aqui no Brasil, onde nós temos ali, até hoje, o ouro monatômico, né? O ouro vermelho, base de energia, é muito forte, né? De onde eles faziam, tiravam todo aquele poder tecnológico para fazer equipamentos sonoros, para evitar as coisas, para cortar as coisas, né? Alta vibração, inclusive na Arca da Aliança se usava o ouro de Ofir, o qual ali é a base da luz, né? A luz densificada, a luz materializada, basicamente. Tem um vídeo eu explicando direitinho isso, se vocês ver aí no portal, se dão uma olhada. Então, conforme a gente se une na sabedoria, e a gente vai aprendendo os conhecimentos dos deuses, dos sábios, começa uma briga de poder, né? Então, se você for averiguar os contos, os mitos, mesmo os escritos de Platão, não que eu tenha lido, mas chegam as perguntas, né? Chegam frases, eu acabo... Aí bate uma coisa com a outra, um pouquinho que eu leio aqui, um pouquinho lá, já junto, eu já desdobro, e acabo vendo em cima do historiador que viu e escreveu aquilo, né? Vocês também vão ter essa capacidade, porque vocês têm mais pacote de informação, vocês leem um fato e já concluem, foi isso, só o historiador brisando porque ele não sabe disso, né? Aí você vai ligando os pontos. Então aí você vê que, diante daquela junção, os deuses ali começam a disputar por poder, né? Começa a ter muito cacique para pouco índio, né? Esse é o problema de Atlântida. Diante de alguns anos, né? A cada, sei lá, 3, 4, 5 anos passando ali, são algumas métricas relativas, né? Depende do momento, do ambiente. O tempo também é relativo em Atlântida, né? Nós dominamos o espaço-tempo com a tecnologia. O tempo depende da cognição mental, depende da movimentação, da velocidade de movimentação, né? Então estamos acima da terceira e quarta dimensão. A Atlântida vai ali e se posiciona no momento emocional ou no momento de estrutura lógica necessário para manipular, para readaptar, para reposicionar, para se relembrar das perspectivas. Então quando o povo de Atlântida vai viver os teatros, ele vai para fora de Atlântida, né? Então quem está lá fora de Atlântida via aqueles povos vindo daquele mar infinito, e eles chegavam com alta tecnologia, com grande conhecimento, com beleza, com preciosidades, né? Eles chamavam aqueles que vêm do céu, né? Os Anunnaki, os deuses, são aqueles que eles vinham e guiavam, né? Traziam evolução, traziam conhecimento, novidades para aqueles ali da Terra, né? Para a humanidade. Que depois, ao invés de se sentir grato com isso, a gente tem aqui tudo, tá perfeito, tô protegido da vida, e o pessoal que cuida da escuridão ainda traz mais luz para nós. Isso para de ser gratidão, o cara começa a ficar puta. A gente tá preso aqui, nós somos os escravos, a gente nem sabe o que a gente é. Tem um monte de filho da puta lá fora, lá em cima, na realidade verdadeira, vivendo bem bom, e usando, escravizando a gente aqui embaixo. A humanidade se rebela, né? É a história que a gente bem conhece. A mesma coisa acontece lá em Atlântida. Tá muito perfeito tudo. Filhos, netos nossos nascem na perfeição. Tudo que eles têm são nossas histórias de construção para invejar, né? Então eles querem mesmo novidade, desdobrar. Então os deuses começam a ir para outras ilhas, para outros pontos, criar outras civilizações. Isso tudo no binário, né? E aí outras criações aparecem, nós vamos enlaçando criações. Para nós, as consciências amplas, isso é interessante, porque novidades vão aparecendo, né? Pra gente dar alívio ali, né? Mas em termos binários ali para a civilização, eles começam a ver a harmonia se desfazer, né? Eles começam a humanidade, o binário da humanidade vai transbordando muito, né? Por quê? Porque estão evoluindo nos outros reinos lá fora, Atlântida aqui automaticamente, né? Vai sendo puxada, né? Vai transbordando, uma troca consciencial, né? É um ciclo. Então a felicidade já não é mais a mesma lá em Atlântida, já não vai ser a mesma alegria, já não vai ser os mesmos sonhos, né? Já não tem mais... Você já está na plenitude, você quer se perder agora, você se sente Deus, completo, grande, forte, você acha que os deuses te enganaram, agora você vai ser igual a eles, você vai fazer o que Lúcifer fez, vai fazer o que Poseidon fez, o que Zeus fez, daquele jeito, agora você entendeu, é você, sempre foi, você se sente ali, você vê ali, né? E aí o processo... Então, por que dizem, Poseidon, que era o deus de Atlântida? É porque diante da visão grega, da visão ateniense ali, você olhando pra fora, aquele mar gigantesco, pra você chegar até Atlântida, você tem que passar por Poseidon, né? Então Poseidon é aquele ponto potencial que inclui o fluxo, né? Inclui o fluxo do povo, o fluxo... Inclui o mar, né? É o abstrato, né? O fluxo que tem um caminho definido, então é algo lógico, não é algo totalmente, né? À mercê do acaso, até porque o acaso não existe, é relativo. Não, é um fluxo certeiro, porém ele é abstrato, ele abocanha as lógicas paralelas, né? Tudo que tiver paralelo ele vai ser levado. Então é uma lógica tão absoluta que é quase abstrata, porque leva tudo, né? É a base. Então, e aí esse ponto consciencial é isso. Cada deus é um momento, né? Quando você vê, você tá vendo
O sol não é a síntese? Então é a síntese das perspectivas, é aquele que traz a luz, o caminho, a direção. Aí você vai equiparar o sol com Deus, né? Com um ponto ali. E aí se você vê a mesma coisa, o fluxo, você vê o fogo. Voltou? Acho que voltou. Salve, Débora. Tá no ar aí? Cada forma definida da natureza, você vai conseguir ver uma alocação coerente, né? Ou seja, um ser a tua imagem e semelhança que vai poder interagir com você. Porque é você, tudo é a imagem e semelhança, se auto-interagindo, né? Se auto-visualizando, se vislumbrando, né? Então, tudo que você encontra são partes de você. Então, é claro que vai ter uma personificação, ou seja, um verbo, uma interação. E aí que você chama de ninfas na mata, ou são personalidades, né? Deuses, semideuses. É aquela energia da natureza, aquele ser definido, conseguindo se encontrar na coerência para se comunicar com os demais. Aí você tem a personificação das entidades naturais, né? Você tem os enteais, né? Os seres aí da natureza. Que nada mais, nada menos são do que homens reconectados com sua parte abstrata, né? São linhas do tempo ali pré-definidas, flutuando nas limitações binárias. Porque um ser do bosque, uma ninfa, um ser da natureza, ele vai existir em qualquer lugar. Em qualquer tempo ele faz sentido. Porque o fogo nunca deixa de existir, a água, a árvore, a pedra, entendeu? Está acima do binário. Não importa se é na Grécia, em Roma, no Brasil. Daria para ter uma ninfa no bosque tal. Se você trouxer aquilo de volta, aquela coerência é real, é eterna. Diferente de você pegar, agora temos um gladiador. Já não tem mais gladiador. O que é gladiador? Foi embora com o tempo. Mas se você pegar o rio, o fogo, a água, as coisas eternas estão aqui ainda. Então, quando a consciência transborda o binário, ela vence os reinos passageiros e fica em situações onde elas sempre existirão, sempre se reencontrarão. Ou seja, nossas consciências plenas, transbordando as limitações do binário, dos reinos pequeninos que tivemos, estarão se encontrando em posições chaves na natureza, né? Para poderem interagir entre si. É aí que nós temos os deuses, semideuses, né? Os ângulos relativos a tudo que é definido na natureza, né? E aí todo mundo quer achar alguma coisa. Uma consciência transborda, eu não quero ficar preso aqui achando que eu sou o Rafael que quer ser jogador de futebol. Daqui a pouco o jogador de futebol não existe mais, daqui a pouco não tem mais futebol, daqui a pouco é outro reino, daqui a pouco é outro lugar e eu morri. Não. Então essa consciência vai querer achar uma coisa para ela poder se encontrar. Olha só, encontrei um pássaro raro aqui, gaivota de topete vermelho. Aí ele vai fazer um ritual, vai se apegar, ele vai contar para outros que é a gaivota de topete vermelho, vai fazer uma memória acima do tempo, uma memória que ele possa encontrar em outros locais, em outros momentos. E ali ele está, né? Então essa questão da guerra de Atlântica, só para não, também tô me aprofundando muito aqui, isso aqui eu era para fazer no podcast, eu vou terminar no podcast. Só vou falar um pouco mais do título aqui e vou terminar no podcast. Então, quando começa essa briga por poder lá em Atlântida, a galera começa a perder a perspectiva, parar de valorizar o paraíso, né? Volta para aquele ponto de novo inicial de traição, tipo Adão e Eva. Ué, a gente tá aqui na perfeição, e agora? Quero poder, igual os judeus no Egito. Ué, a gente tem tudo, tá tudo na nossa mão, agora quero ostentar. Igual os judeus agora, né? Aí, ó, isso aqui dá pra dar strike. Os falsos judeus, israelitas, aí não os israelitas, né? A tenda caída de Judá que ferrou os israelitas, né? Porque eles falando de semita, semita é contra hebreu, contra. Nós estamos falando da tenda caída de Judá, aqueles que biblicamente cumpriram a palavra de Deus através do seu erro, tá? Então, a, a grande questão é essa. Tá vendo que é uma merda? YouTube, não dá pra ficar em paz, eu já perco o flow, tem que ficar me censurando. Lá no podcast é mais de boa, né? Então, você vê que essa questão da guerra aí não é bem assim, é sintonização consciencial, né? Vê que é esse o trabalho deles, eles apagam tudo que pode transbordar o tempo, para que as pessoas nasçam e morram naquele século, as pessoas ficam seculares, né? Elas não conseguem se encontrar acima do espaço-tempo. Você apaga as memória, você apaga a tradição, apaga a família, apaga toda a cultura que possa te manter mais forte do que um pequenino que acabou de nascer. Enquanto eles têm milênios de experiência, de história, né? Aí por isso que eles dominam tudo. Porque você tem que sobrevoar suas limitações do tempo para poder ter algum poder. E eles fazem isso com a lógica, né? Vão mantendo ali o Talmud, vão mantendo a linha do tempo anotado. Enquanto vão apagando nossas lendas, nossos mitos, ou transformando em palhaçada, né? Que é o que nos mantém nos lembrando de nós mesmos. Então o que acontece? Quando. Igual eles agora, eles estavam lá no Egito e reclamavam. Foram pro deserto e choraram. E a gente já estava na Terra Prometida, a gente tinha tudo. Mas vocês queriam poder, vocês quiseram orgulho, quiseram tomar o lugar de Deus, né? Como sempre. Ostentar. Agora estão fazendo a mesma coisa.
têm tudo, estão no topo do mundo. Nunca foram tão adorados, idolatrados e tão poderosos. Estão no topo do mundo. E agora o que falta? Esfregar na nossa cara. Né? Querem nos humilhar, querem ostentar. Acham que é mérito deles, são ateus, cabalistas, cospem em Deus. De novo, já estão na Terra Prometida, vão ser cuspidos pro inferno para perceber isso. Né? Então essa é a perspectiva. Atlântida, a mesma coisa, eles estavam no paraíso ali já. A gente tinha criado, a consciência estava entediada, tem que se movimentar, tem que ir pro outro lado. Quer gastar o poder que a gente deu, né? E aí começa aquela confusão toda. Como é que você desestrutura deuses? Para você desestruturar humanos, é fácil. Você vai lá e acaba com o estádio, com o campo ali onde ele sonha. Ele quer ser jogador de futebol, não tem mais futebol agora, destrói tudo, explode a cidade. Ele quer ser artista, agora não existe mais músico, violão. Você quebra os sonhos ali, o binário, né? Agora até alguém aprender a fazer um violão, para tocar um violão, aprender a tocar um violão, fazer uma música, querer cantar, vixe, vai demorar, entendeu? Agora, como é que você mata deuses? Eles estão acima disso tudo, eles recriam tudo. Como é que você faz para... Eles estão acima do espaço-tempo, tem várias linhas do tempo neles. Você apaga uma ilusão, tem outra. Eles não estão presos em traumas e sonhos. Estão livres, né? Estão no corpo de Deus. Como é que eles estão chegando ali, estão disputando, estão incomodando Deus, já estão achando que são Deus, estão jogando Deus no escuro. E aí é esse renascimento, né? Lá do outro lado. Então é por aí que a gente ressintoniza linhas binárias, a gente vê quais os melhores reinos ali no teatro e vai se ressintonizando a consciência, né? Então esse é o caso aí de Atlântida e Atenas, né? A história onde surge. Você vê que é bem antes da Atenas básica ali, né? Histórica. É uma Atenas, é o primórdio da civilização. E na cabeça deles, eles não vieram de lugar nenhum. A gente surgiu daqui, somos quase índios, né? Povos ali que se transbordaram dali. Por quê? Porque eles não têm uma memória anterior. A memória anterior deles... Pô, tá foda, galera, aqui. Por isso que eu não uso essa merda. Eu vou gravar no podcast lá o resto. Já tá muito tempo aqui. Tem que ficar indo lá pra perto, pá. Bate uns ventão aqui, pega tudo. Eu vou encerrar logo antes que caia de vez isso aqui. Então, Poseidon, essa consciência elevada, toma das outras consciências ali, no nível de fluxo, no nível de tentar encontrar a si mesmo. Qualquer um que queira plasmar de um lado ou de outro vai passar por ele, né? Então, voltou essa porcaria. Galera, tá muito ruim, eu vou sair daqui. Vou terminar no podcast, tá? Terminar de... Não é nem sacanagem, se é que não estão... A internet parece estar funcionando aqui, se é que não estão boicotando. Questão da guerra, por que Poseidon... Como é que foi isso, esse ponto? Porque... Você sabe que... Depois que teve esse... Procurando os mitos aí, se eu tô no ar. Sifu. Galera, vou terminar no podcast lá no site, tá? Vou explicar por que afundou, como que afundou, por que acham que é uma guerra, por que foi essa briga e como é que... Aí teve a disputa, né? Se a Grécia ia ficar, aquele espaço ia ficar pra Poseidon, pra Atenas, por que Atenas ganhou? Atena, né? A deusa Atena. E aí eu vou explicar lá no podcast direitinho. Aqui tá o inferno. Valeu, luz pra nós.